abrir comigo lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, e eu vou ler o versículo 4. Todos acharam? Diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas é filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Paulo, ele escreve a carta aos Gálatas, e a carta aos Gálatas é uma das primeiras cartas que Paulo escreve. Então a gente está lidando aqui com uma das primeiras cartas do apóstolo Paulo. E Paulo fundou a igreja dos Gálatas na sua primeira viagem missionária. Então, é uma das primeiras cartas, uma das primeiras igrejas, a primeira igreja que Paulo, junto com Barnabé, fundou quando ele saiu na sua primeira viagem missionária. E não muito tempo depois, Paulo se viu na obrigação de escrever uma carta para essa igreja, a igreja dos Gálatas. Pouco tempo depois, Paulo, ouvindo as histórias que vinham lá dos Gálatas, Paulo então escreve a sua carta. E a carta aos Gálatas, irmãos, é uma chacoalhada de Paulo para a igreja. Por que Paulo ele está escrevendo essa carta? Ele vai falar alguma coisa no versículo 6 aí do capítulo 1. Vamos lá, capítulo 6 de Gálatas, capítulo 1 e o versículo de número 6. Vou pedir só para baixar um pouquinho, que eu estou... Tá alto aí para vocês ou não? Para mim tá muito alto aqui, eu tô com medo de gritar, porque eu gosto de dar uns gritos, né? E aí eu grito eu mesmo, né? Eu incomodo vocês, aí eu fico incomodado. Eu tenho que só incomodar vocês. Mas vamos lá, ó. Gálatas, capítulo 1, e o versículo 6 e 7. Veja como que Paulo, pouco tempo depois que passou por essa cidade, ele já escreve uma carta para ela, e uma carta para chamar a atenção dos Gálatas. É como se Paulo falasse: gente, faz pouco tempo que eu passei aí, e vocês já estão fazendo o que vocês estão fazendo. É o versículo 6 aí, olha como que Paulo relata para nós: admiro-me, Paulo está admirado, de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Anote aí esse outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Então Paulo fala: vocês vocês abandonaram tudo aquilo que eu ensinei para vocês. E vocês deixaram isso aí e começaram a seguir um outro evangelho. Um evangelho que não é evangelho. É isso que Paulo está falando.
E no versículo 7 ele fala que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas que estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então Paulo fala um evangelho que não é evangelho, um outro evangelho. E sabe o que é esse outro evangelho, irmãos? É muitas vezes aquilo que nós fazemos hoje. É quando nós deixamos que, ou pensamos, ou agimos de uma forma onde Cristo não é o suficiente. Quando Paulo fala, vocês estão deixando o verdadeiro evangelho e indo para outro evangelho, não quer dizer que eles estavam fazendo coisas super erradas. Muito pelo contrário, eles estavam fazendo até coisas razoáveis. Mas o problema, sabe o que é? É que quando Paulo fundou a igreja dos Gálatas, alguns judeus foram até Gálatas e começaram a ensinar os cristãos que não eram judeus, eram gentios, pessoas que não eram da linhagem de Israel. Então começou a falar para eles, olha, e esses judeus que foram lá eram judeus convertidos a Cristo. E esses cristãos convertidos do judaísmo, que eram judeus, eles chegaram até a igreja dos Gálatas e falaram assim para eles, olha, vocês tudo bem, vocês não são judeus, vocês se converteram a Cristo, nós também somos convertidos, mas vocês têm que praticar aquilo que nós praticamos. Vocês têm que guardar o sábado, vocês não podem comer carne de porco, vocês não podem comer coisas sacrificadas aos ídolos, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que cumprir os rituais que nós cumprimos, nós judeus cumprimos. Então eles estavam ensinando o quê? Eles estavam ensinando assim, para você entrar no cristianismo, você tem que passar pelo judaísmo. Era isso que eles estavam ensinando. Esse era o outro evangelho que Paulo estava combatendo lá na igreja de Gálatas. É o evangelho do Cristo mais alguma coisa. E esse evangelho é outro evangelho. E o outro evangelho não é evangelho. Está entendendo, irmãos? Está entendendo que quando você coloca Cristo e mais alguma coisa, não é evangelho? Cristo mais a gravata, não é evangelho. Cristo mais saia comprida, não é evangelho. Cristo mais guardar o sábado, não é evangelho. É outro evangelho, não é o evangelho de Cristo. Porque você coloca Cristo e mais alguma coisa. E quando você faz isso, Paulo chama isso de outro evangelho, que não é evangelho. Então Paulo está combatendo esse povo aí. Paulo fala assim, gente, eu passei aí, falei de Cristo para vocês, e eu estou admirado que rapidamente vocês se afastaram. Vocês perderam a essência do evangelho. Vocês perderam o que é de principal do evangelho. E Paulo vai explicar para nós aqui no capítulo 4, irmãos, o que é a essência do evangelho. Como devemos encarar o evangelho. E o evangelho deve ser encarado como nós como filhos e Deus como o nosso Pai. É isso que Paulo está falando para os Gálatas aqui. No capítulo 4 que nós lemos, ele está falando, olha, o evangelho, o verdadeiro evangelho é aquele onde Deus é o seu Pai, não o seu carrasco, não aquele que te obriga às coisas, mas ele é o seu Pai. Então Paulo ele fala assim, capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4 de Gálatas.
Paulo está praticamente pregando de novo o evangelho para os Gálatas. Paulo está falando, olha, vocês têm que aprender a olhar para Deus como Pai, e mais que Pai. Paulo fala aí no versículo 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Isso é o evangelho, irmãos. Talvez, ou grande parte de vocês que estão aqui, não tem mais o seu pai. Talvez seu pai já tenha partido desse mundo. Talvez você não tenha nem conhecido seu pai. Talvez você está aqui nessa noite e fala, puxa, meu pai, você não conhece meu pai é um carrasco. Meu pai é uma pessoa ruim. Nem liguei para ele para falar um feliz dia dos pais. Você não conhece meu pai. Talvez você está aqui nessa noite e você tenha um problema com o pai, ou o problema de não ter mais o pai, ou o problema de nunca ter tido o pai. E aí Paulo vem e diz assim, olha, o evangelho é quando você acredita que você tem um pai celestial, e que esse pai fez de tudo para ter você como filho. Paulo fala, na plenitude dos tempos, na hora que ele determinou, Cristo veio ao mundo. E quando Cristo veio ao mundo, ele veio com uma missão. Quando fala nos redimir, em algumas versões fala nos resgatar. Cristo veio, nos resgatou, não para levar para um lugar, mas para nos levar diante do nosso Pai. Por isso que ele fala, nos redimir, para agora, em Jesus, nós recebemos a adoção. Deus nos adotou em Jesus, é isso que Paulo falou. Paulo fala, parem com essas coisas. Parem com isso. Parem de rituais. Parem com os rituais. Parem com as obrigações. Você foi resgatado. Você foi redimido. Deus resgatou você para que você seja filho dele. Você é filho de Deus, irmãos. Você é filho de Deus. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós percebemos que Jesus mudou a forma de nos dirigir a Deus. Um dia Jesus estava num monte lá das bem-aventuranças, e de repente chega alguém lá e diz, Senhor, nos ensina a orar. Eu preciso orar. Me ensina a orar, Jesus. Jesus olhou para ele, Jesus poderia dizer tantas coisas. Imagina, irmãos, tantas coisas, tantas palavras, tantos adjetivos, que Jesus poderia escolher para falar. Quando você orar, olhe para o céu e fala, Todo-Poderoso. Quando você orar, olha para o céu e diga, maravilhoso. Quando você for orar, olhe para o céu e diga, e aí você usa a imaginação de vocês. Mas Jesus, a resposta de Jesus, foi quando vocês orarem. Agora, nesse momento, a partir desse momento, eu vou ensinar vocês como vocês vão se dirigir a Deus. Como vocês vão falar com Deus. Então, quando vocês orarem agora, vocês olhem para o céu e diga, Pai nosso, nosso Pai. Deus se tornou Pai. Jesus nos ensinou a chamar Deus o seu Pai de Pai. O Pai de Jesus é o nosso Pai também.
Que maravilhoso é isso! Por isso que Jesus nos chama de irmãos. Porque o nosso Pai é o mesmo Pai. O seu Pai é Deus. Hoje você pode chamar Deus de Pai. Hoje você pode se dirigir e falar: eu tenho Pai, o meu Pai é Deus. Deus é o meu Pai. Deus é aquele que cuida de mim. Deus é aquele que, né, se a gente olhar, você que é pai, você já pensou, já contou, quantas vezes você perdeu a noite de sono, porque o seu filho estava doente? Quantas vezes você perdeu a noite de sono, porque o seu filho não conseguia dormir? O nosso Deus está se comparando com você. O nosso Deus é o Deus que é o nosso Pai, e o nosso Pai, Ele não dorme, Ele fica de olho em você, de olho em nós, porque nós nos tornamos filhos desse Pai maravilhoso, que é Deus. Você já assistiu aquele filme? Se não assistiu, vai saber agora. Aquele filme que chama Um Ato de Coragem. Quem já assistiu esse filme? Um Ato de Coragem. Muita gente não assistiu. Mas eu vou contar, irmãos. O filme é um menino com um problema de coração. Assistiu? E ele recebe um diagnóstico: se ele não fizer um transplante de coração, ele vai morrer. Aí o pai foi atrás do convênio, e o convênio falou: olha, você está lá no final da fila. Seu filho não vai conseguir um coração tão cedo. E aí esse pai desesperado, ele vai e invade um hospital com uma arma e fala: o meu filho vai receber um coração. Meu filho vai receber um coração. E aí o filme todo é dentro do hospital. O pai desesperado querendo que o filho recebesse um transplante de coração. E até que o filme vai desenrolando e o coração não vem. E então o pai fala para o médico: você vai abrir o meu peito, vai tirar o meu coração e vai pôr o coração no meu filho. E aí o médico fala: não posso fazer isso. Não tem como fazer isso, eu não vou fazer isso. Como que eu vou abrir o seu coração, abrir o seu peito, tirar o seu coração e colocar o coração no seu filho? Eu não posso fazer isso. E aí aquele homem insiste e fala assim: olha, a lei da natureza é o filho enterrar o pai, eu não vou enterrar o meu filho. E aí o médico: eu não vou fazer isso. E aí ele pega uma arma, coloca na sua boca e fala: então, se eu atirar na minha própria boca e ficar aqui estribuchando diante de você, você vai me deixar morrer ou vai tirar o meu coração e vai pôr no meu filho? E aí o médico fala: como médico, eu tiro o seu coração e coloco no seu filho. Eu não vou contar o que aconteceu, você que assistiu sabe, você que não assistiu assiste. Mas o que eu quero mostrar para você, amados, é o desespero de um pai que ama o seu filho. Esse foi o desespero de Deus quando olhou para você, perdido nesse mundão aí, e falou: eu preciso dele, eu quero ele, eu vou tirar o meu coração e vou dar o coração para ele. E foi isso que Cristo fez, foi isso que Deus fez, o Pai fez. Por isso que o texto mais conhecido da Bíblia é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que quer dizer esse texto? Deus é aquele que abriu o seu próprio peito, tirou o seu filho, o melhor que ele tinha no céu, e deu para você, para que você se tornasse filho dele. Deus pegou um filho obediente, um filho maravilhoso que era Jesus, e deu para que você, que era um filho rebelde, agora tivesse também o direito de ter um pai celestial. Grande amor de Deus, você tem um pai que ama você. Olha que amor maravilhoso de Deus pela sua vida, irmãos. Jesus um dia falando do pai dele, Jesus disse assim: olha, o pai
Ele me enviou aqui, nesse mundo. Lá em João capítulo 6 ele fala isso. O Pai me enviou aqui para que agora todos aqueles que olharem para mim vão receber a vida eterna. Porque o Pai quis assim. O Pai escolheu isso aí. Então, quando nós pensamos no amor de Deus, irmãos, no amor que Jesus teve em se entregar na cruz pela sua vida, por trás desse amor de Jesus estava o grande amor de um pai. O grande amor de um pai que desesperado, porque viu você na fila da morte, viu você na fila da perdição, na fila daqueles que iam para o inferno. Deus olhou você lá, e Ele sentiu tanto amor por você. E aqui, irmãos, eu vou falar até uma heresia aqui. Deus se desesperou pela sua vida, ao ponto de querer rasgar o seu próprio peito, ao ponto de pegar Jesus e mandar para esse mundo aqui o seu filho, para morrer por você. Deus é o seu Pai, que ama você. Então Paulo está falando isso aos Gálatas, olha, quando você coloca um outro evangelho, quando você fala Jesus e mais alguma coisa, você está rebaixando o sacrifício que o nosso Pai fez em mandar o seu filho morrer por você. Quando Jesus responde a pergunta para aquele homem que disse, me ensina a orar, Jesus poderia ter dito, olha, mas não adianta orar só não. Você tem que orar e tem que fazer mais isso. Você tem que orar e fazer um voto. Você tem que orar e fazer mais alguma coisa. Mas a resposta de Jesus é, olhe para o céu. Você pode olhar para o céu. E você pode chamar Deus de Pai. O versículo 5 aí, Jesus usa a palavra adoção. Capítulo 4, versículo 5 de Gálatas. Jesus fala, Paulo ensina os Gálatas dizendo, para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Você sabe o que é adoção? Adoção quer dizer um ato de receber o filho de outro em sua própria família. Isso é adoção. Olha que interessante, é o ato de receber o filho de outra pessoa na sua própria família. E é isso que Paulo está falando relacionado a Deus. Olha, você era filho de outra pessoa. E a Bíblia fala isso, não é verdade? A Bíblia, quando vai falar de nós, antes de termos o Deus como nosso Pai, fala que éramos filhos da ira, filhos do diabo, filhos da perdição. A Bíblia fala tudo isso. E agora Paulo fala assim, mas agora você tem Deus como Pai. E quando você tem Deus como Pai, é como se Deus pegasse o filho de outro e colocasse na sua própria família. Esse é o nosso Deus, irmãos. Quando Jesus fala do Pai dele, do nosso Pai, Jesus é aquele que conhece o Pai. Ele mesmo falou, olha, quem me vê, vê o Pai. Quando Felipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, Felipe, estou tanto tempo com vocês, quem me vê é o Pai também. Eu faço aquilo que o Pai me ensinou. Eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então Jesus é aquele que conhece o Pai. E Jesus, como aquele que conhece o seu Pai, ele ensinou assim os discípulos, ensinou assim a nós. Jesus falou assim, olha, eu conheço o Pai. E o Pai é aquele que quando o filho chegar para ele e dizer, pai, eu quero pão, ele não vai dar uma pedra. O meu Pai é aquele que quando o filho chega, pai, me dá um peixe, o Pai não vai dar uma serpente. Eu conheço o meu Pai. Eu sei o caráter do meu Pai. Eu sei a bondade do meu Pai. Eu sei o amor do meu Pai. E Jesus ainda fala, olha, vocês sendo maus, conseguem dar boas coisas aos seus filhos?
Quanto mais Deus que está no céu não dará a vocês o Espírito Santo, ou não dará a vocês aquilo que vocês pedem. Posso falar algo aqui para vocês? Vocês não vão ficar bravos comigo? Para de pintar um pai carrasco, irado, raivoso, que não vê a hora de castigar o seu filho. Deus não é assim, irmãos. Deus não é assim. Para de falar para a criança, Deus castiga. Deus não é assim. Jesus não pintou Deus assim. Jesus não falou do pai dele assim. Pode ser que no dia certo, na hora certa, quando a ira de Deus vai cair sobre essa terra, tem o dia certo, a hora certa. Hoje, nós temos que falar de um Deus amoroso, que te ama, que te recebe, que deseja fazer de você filho dele. Esse é o Deus que nós devemos falar para as pessoas. Esse é o Deus que nós devemos pregar, irmãos. Nós gostamos de colocar medo nas pessoas. Nós gostamos de pintar um Deus carrasco, um Deus que não recebe, um Deus que pune. E Jesus, quando vai falar do Pai, ele que conhecia o Pai, ele falava: o meu Pai é aquele que ama você. O meu Pai é aquele que deu seu único filho por amor a você. O meu Pai é aquele que sacrificou o próprio filho por amor a você. É assim que Jesus falava do Pai dele, irmãos. Nós devemos aprender com Jesus quem é o nosso Pai, quem é o seu Pai. Estou cansado, irmãos. Estou cansado de ver pregações, de ver igrejas que condenam as pessoas. Estou cansado disso. Estou cansado de ver crentes que não conhecem o Pai, porque Jesus falou: quem conhece o meu Pai é aquele que ama. Estou cansado de ver crentes que não têm amor pelas pessoas, que não demonstram amor, e ainda coloca Deus na história. O meu Deus não é assim. O meu Pai não é assim. Então que comece por nós aqui, irmãos. Para de pintar um Deus carrasco para as pessoas. Para. A nossa missão hoje é amar. A nossa missão hoje é olhar para Deus e falar: Pai, quando eu tenho Deus como Pai, e você tem Deus como Pai, você é meu irmão. Então, se você é meu irmão, eu tenho que te amar, porque o meu Pai ama você. Assim como o Pai me ama, eu tenho que amar você. Paulo está falando para essa igreja aqui dos Gálatas, dizendo: olha, para com essas coisas. Para com esses sacrifícios de tolo. Para de querer cumprir rituais e esquecer o mais importante, que é reconhecer Deus como seu Pai. Ter Deus como seu Pai. E Paulo, ele deixa mais íntimo esse relacionamento. Quando ele chega no versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Olha o que Paulo diz: eu ensinei que vocês deveriam ter Deus como Pai de vocês. Mas Paulo fala agora no versículo 6: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E esse Espírito, e ele clama, como que está escrito aí na sua Bíblia? Ele clama, Abba. Você sabe o que é Abba? Sei que alguns aqui sabem. Abba, na verdade, nem existe essa expressão. Na verdade, o Abba é um resmungar. É a criança que não sabe falar e ela resmunga para o pai, para a mãe. É aquela criança que está aprendendo a falar e diz: ó, papá, mamã.
O Abba é essa expressão aqui. É como Paulo estivesse falando, o seu pai ama tanto você, que agora você pode se dirigir ao seu pai e dizer para ele, meu papai, meu paizinho. Não é nenhuma blasfêmia isso aí, irmãos. A Bíblia está falando isso aí, não é uma blasfêmia. Ah, eu vou chamar Deus de paizinho, o bom baiano de painho. É errado chamar Deus de meu papai, meu paizinho? Está sendo desrespeitoso com Deus? Não. Aliás, você já foi criança, você sabe como que era o negócio. Quando você queria algo do seu pai, você chegava no seu pai e dizia o quê? Ô pai, me dá R$ 1 aí. Era assim que você fazia? Não, você chegava como? Com carinho. Ô meu paizinho. Ô meu papai. Você ia ganhando o coração do pai. E quando chegasse a hora, seu pai já estava com o coração já disposto a te dar R$ 1, R$ 2, né? Na minha época era R$ 1. E Paulo está falando, olha, vocês fazem isso. Volte para o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que você pode olhar para o seu pai e dizer, papai, eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua intervenção. Eu preciso da sua graça. Eu preciso do seu amor. Paulo fala, você pode. Por 2 vezes Paulo faz isso. A outra é em Romanos. E as 2 vezes, Paulo está usando essa expressão Abba, que o próprio Senhor Jesus usou um dia. Você lembra onde Jesus usou essa expressão Abba? Quem lembra aí? Oi? No Getsemane, quando ele olha 3 vezes, pedindo, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Naquela hora, Jesus fala, Abba, meu paizinho, meu papai. Então Paulo usa essa expressão do próprio Senhor Jesus. E agora ele aplica para nós, dizendo, você pode, você pode, você deve, você tem que ter fé para tratar Deus como seu papai. Porque é isso que Deus quer ser para você, o seu papai, aquele que te protege, aquele que diz, não mexe com meu filho, aquele que diz, meu filho, aguenta as pontas aí. Você que é pai, você sabe, irmãos. Às vezes o filho não sabe. Quer dizer, o filho não sabe. Quer dizer, o filho só sabe quando cresce, quando vira pai. Aí o filho sabe. Mas eu tenho certeza, você que é pai que está aqui, o seu filho não tem noção de quantos pulos você tem que dar, você deu na sua vida para sustentar o seu filho. Quantos pulos, quantas coisas você teve que fazer, como você teve que rebolar muitas vezes, para trazer o sustento dentro de casa, para tratar o seu filho, para dar o que comer ao seu filho, porque o seu filho não tinha noção. Não tinha noção de quanto custa um pão, de quanto custa um arroz. O filho quer comer, o filho, ele olha para você e fala, papai, eu tenho fome. Pai, eu quero leite, eu quero pão. E você que é pai, você sabe disso. Quantas vezes você tem que pular, fazer o impossível. E foi isso que Deus fez. Deus olhou para você e disse, olha, eu vou ter que dar os meus pulos. E o meu pulo vai ser entregar Jesus para morrer por você. Você que é pai, um bom pai, né? Eu sei que tem muita gente que só põe filho no mundo, mas tem os bons pais. O bom pai que deseja dar o melhor para o seu filho, que deseja cuidar do filho, que deseja alimentar o filho. É com vocês que eu estou falando. Vocês sabem, porque vocês já viveram isso aí. E é assim que Deus quer ser o seu pai também. Como aquele que você seja aquela criança que não tem noção das coisas, não tem noção de quanto custa as coisas, não tem noção de nada, mas é aquele que olha e fala, você é meu pai, você é o meu protetor, você é o meu provedor.
É assim que Deus quer se relacionar com você. Você como essa criança que fala: papai, está doendo. Papai, estou com fome. E você pensar que Deus é aquele que olha para você e fala assim: filho, eu já dei os meus pulos. Filho, eu já fiz aqui o meu sacrifício por você. Deus espera que você seja aquela criança que você põe em cima do muro e fala: pula, filho. Você já fez isso com seu filho? Põe ele em cima do muro alto e fala: filho, pula. Ele pode até demorar, mas ele pula, porque ele confia em você. Ele confia que você vai pegar em seus braços. E ele fecha os olhinhos, não é assim? Eu lembro, eu tenho um filho pequeno, eu lembro, fecha os olhinhos e se joga, porque sabe que tem um pai que vai segurar e vai dizer: te peguei, filho, vem aqui. E o pai pega e põe o filho em segurança no chão. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Pai celestial, que não te abandona. Não te abandona na hora que você mais precisa dele. É Ele que vai estar lá, dando os pulos dele, para poder abençoar a sua vida. Paulo encerra aqui dizendo, no versículo 7, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro de tudo. Ele não se contentou apenas em chamar você de filho, em adotar você. Mas ele foi além, ele falou: vou adotar, você vai me chamar de papai. E tem outra, tudo que é meu, agora um dia vai ser seu. Todo o meu reino, toda a minha glória, um dia você vai conhecer, você vai pisar no céu. Você vai me conhecer, você vai me ver, você vai ver o seu pai, que muitas vezes você não via, mas sentia a presença dele. Deus nos fez herdeiro de todas as coisas, irmãos. Então, nesse dia dos pais, que você entenda que o seu Pai celestial, é aquele que cuida de você e faz de você herdeiro dele. Para a gente encerrar aqui essa mensagem, eu queria que você imaginasse uma cena comigo. Imagine que você chega no orfanato. Sabe o que é um orfanato, né? Onde se adota as crianças. Onde tá as crianças lá, os órfãos. Por isso que chama orfanato. Os pais deixaram elas. Imagine que você chega no orfanato e você encontra uma garotinha. E você vê que aquela garotinha está com um sorriso estampado no rosto. É a criança mais feliz do orfanato, é aquela garotinha lá. E ela pega suas bonequinhas e começa a dar para suas amiguinhas, dizendo assim: olha, toma para você essa bonequinha. Aí pega um outro brinquedinho e fala: toma para você, para outra amiguinha. E aí ela pega outro brinquedinho e fala: tô te dando meu brinquedinho. E essa garotinha chama a sua atenção pela atitude dela, pela alegria dela, pela felicidade dela. Ela chama a sua atenção e você pensa e fala: olha, eu vou lá conversar com ela. E quando você chega para aquela garotinha, ela dá os brinquedinhos, mas ela segura um livrinho nas mãos, abraçando aquele livrinho. E aí você chega e pergunta para ela: olha, filha, eu não pude deixar de notar a sua alegria, o seu amor pelas suas amiguinhas, como você entrega os seus brinquedinhos, dá os seus brinquedinhos para ela. Isso chamou minha atenção. Por que você faz isso? Por que você é a criança mais alegre aqui desse orfanato? E aí a criança, com um sorriso no rosto, ela abre aquele livrinho que está nas mãos dela e começa a dizer: tá vendo esse casal aqui?
eles me adotaram. Eles vieram aqui, eles me viram aqui, conversaram comigo, e eles falaram que vão me adotar, preencheram o documento, já fizeram todos os trâmites, e só está esperando a justiça liberar, para que esses meus pais venham e me busquem e me levem para a casa deles. Olha, tá vendo aqui, ó, eles mandaram foto para mim. Tá vendo esse aqui, ó, esse quarto aqui, ó, vai ser o meu quarto. Olha, é aqui que eu vou viver. Olha quantos brinquedos tem aqui. Por isso que eu tô dando meus brinquedos para minhas amiguinhas, porque olha o tanto de brinquedo que eu vou ter aqui. Olha aqui essa foto que o meu pai me trouxe. Olha aqui essa foto que a minha mãe me trouxe. Olha o meu quarto, olha como que vai ser minha casa, eu vou ter uma casa. Você já imaginou isso? A criança falando para você, você já imaginou isso? Eu vou ter uma casa, eu vou ter uma família, eu vou ter onde morar. Olha aqui, tá aqui, ó, meu pai mandou. E esse meu pai, que trouxe essas fotos para mim, esse meu pai que preencheu a papelada, esse meu pai que preparou um quarto cheio de brinquedos para mim, ele disse para mim, nas últimas palavras dele, as últimas coisas que ele falou para mim é: filha, eu venho buscar você. Filha, ajeite as suas coisas. Filha, se alegre, porque eu vou voltar e vou buscar você, e vou levar você para minha casa. Você vai ter um quarto, vai ter brinquedos, você vai ser amado, vai ser bem recebido. Essa garotinha dessa história somos nós, irmãos. O livro de fotografia é esse aqui que nós carregamos. E esse livro está carregado de amor, dizendo para você: o seu Pai, o seu Deus, não vai deixar você órfão. Ele voltará para você. Ele vai vir buscar você. Então se alegre, ame, tenha Deus como seu pai, divida os seus brinquedinhos, ame as pessoas, sorria diante do seu pai, porque Ele é o seu pai, que vai vir buscar você, que vai levar você para um lugar aonde você nunca imaginou, aonde os olhos não viram, o coração não sentiu, os ouvidos não ouviram. É aquilo que Deus, o seu pai, preparou para você, preparou para aqueles que o amam. Ah, meus irmãos, viva nessa esperança, creia nisso, creia. O seu pai já preparou um lugar para você, e muito em breve Ele vai voltar e vai levar você embora desse lugar. Mas enquanto você está aqui, abrace esse livro, abrace e diga: Pai, eu estou esperando. Eu não sei o dia, eu não sei a hora que vai entrar pelo portão ali o meu pai para vir me buscar. Eu não sei, Ele sabe. Mas enquanto Ele não vem, eu vou ficar aqui esperando. Vou ficar aqui esperando, alegre, regozijando, porque eu sei que o Pai me ama. Amém, irmãos? Você vai ser essa garotinha. Você vai começar a chamar Deus de Pai e falar: meu Pai, nosso Pai. Pai, eu confio no Senhor. Pai, eu confio que o Senhor não vai me abandonar. Eu confio que o Senhor vai me proteger, que o Senhor vai me prover. Não se desespere, meu amado. Creia em Deus como seu Pai. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por ser o nosso Pai. Obrigado por ser esse Pai maravilhoso que nós temos, ó Pai. E que a partir de hoje eu vou falar desse Pai maravilhoso que eu tenho. E não só falar, eu vou começar a viver. Eu vou começar a amar as pessoas como o Senhor me ama. Obrigado, Pai. Obrigado por ser esse Pai maravilhoso. Obrigado por ter dado o dom, o presente mais precioso para nós, que é o seu Filho, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Não tem palavras para agradecer. Senhor, eu sei que não ter um pai muitas vezes dói no ser humano, dói naqueles que estão aqui, naqueles que estão assistindo, ó Pai. Mas o conforto
O conforto daqueles que não têm um pai é saber que nós temos um pai maravilhoso nos céus. Nós temos alguém para que nós podemos chamar meu pai, nosso pai, pai nosso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. E viva o nosso Pai, e viva o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.